Olá, o Espaço Aberto de hoje conversa com você em multiplataforma pelas emissoras da Rede Pública de TV, aqui a partir de Bauru, para os canais abertos e fechados e para a Rádio Câmara no 93,9 FM. E a gente vai conversar hoje sobre os hormônios, esses sistemas que nos regulam no dia a dia do funcionamento, e conversamos com uma especialista lá de Recife. Quem nos dá o prazer de nos atender por teletrabalho é a doutora Ana Carla Montenegro. Ela é médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM. Ana, muito obrigado por conversar conosco aqui através de Bauru. Joia, obrigada pelo convite, né? É um prazer também estar aqui tentando esclarecer um pouco, né, esse tema que tem sido bem debatido, né? Assim, é um tema bem relevante, né? E debatido atualmente. Antes, para entender as pessoas, pensando no público leigo, né, que, enfim, fez Sim. a sua aula básica de biologia lá, mas ou não se Uhum. recorda, ou não tem informações mesmo sobre esse sistema endócrino que é formado por um conjunto de órgãos e glândulas no nosso corpo, que produzem essas substâncias que nos regulam, chamadas hormônios. Do que nós estamos falando? Bom, é exatamente isso, né? Então, hormônios, eles são substâncias, né, o principal papel, né, dos hormônios é fazer uma regulação, fazer uma harmonia no organismo, né? Então, para que o organismo ele funcione de forma adequada, você tem uma série de hormônios que atuam nesse sentido. E aí eles trabalham da seguinte forma: eles são produzidos por glândulas em um determinado local do organismo para incentivar ou estimular ou inibir a produção de substâncias em outros locais. Então, depois a gente pode exemplificar com alguns hormônios para ficar mais claro, mas Claro. seria basicamente isso: seria o sistema atuando de forma regulada e harmonizada através dessas substâncias, e a sua produção ela deve estar sempre numa quantidade adequada para que haja então essa harmonia e um bom funcionamento geral, desde o cérebro, do coração, do intestino, do pâncreas, enfim. Então, são substâncias que, de alguma forma, harmonizam essas funções, essas diversas funções. Se eles garantem o funcionamento adequado do corpo humano, essas tabelas de referência que a gente pega lá nos exames que a gente faz relacionados especificamente a isso, eles são indicadores com faixas etárias, homem, mulher, que já estão consolidados na ciência. Perfeito. Exatamente isso. Então, existe uma variação, essa variação da quantidade, né, que são esses valores que são apresentados nos exames, que foram estudados, né, a partir de vários estudos prévios, para exatamente considerar o valor normal de referência. Então, apesar de, existem muitas vezes intervalos muito grandes, mas aqueles intervalos, exatamente na adequação da idade, do gênero, enfim, eles são adequados exatamente porque foram estudados previamente. E eles precisam respeitar esse intervalo, porque é o conhecimento prévio que a gente teve para saber que naquele valor ele vai atuar de forma adequada, ou seja, nem vai haver uma deficiência, e aí vai haver um funcionamento mais lentificado, ou vai haver um excesso, que há também um prejuízo em relação a isso. Então, esses valores de referência, eles são, realmente devem ser respeitados. Daí a importância de fazer check-ups anuais, por exemplo, com um Isso. profissional de saúde, para poder identificar se você está lá em dia, naquele instante, sobre essas referências. Exatamente. Existem as recomendações, né, que de algum, enfim, dependendo do tipo de hormônio, em que você deveria verificar, independentemente de ter algum tipo de sintoma, e principalmente se houver alguma sintomatologia que sugira deficiência de determinado hormônio. Então, eu vou dar um exemplo, que é muito frequente, né, talvez seja o mais frequente, a mais frequente deficiência hormonal que o endocrinologista lida no dia a dia, que é da tireoide. Então, se houver sintomas que sugiram a deficiência do hormônio da tireoide, que está muito relacionado com o sistema de alerta, enfim, o funcionamento do intestino, o funcionamento da pele, do cabelo, enfim. Se houver algum sintoma que sugira essa deficiência, então ele deve procurar um médico, um endocrinologista, exatamente para fazer essa verificação. Então, existem aqueles que você vai fazer regularmente e aqueles que você vai fazer guiado exatamente pela sintomatologia. Tá? No caso da tireoide, já aproveitando a sua situação entre os principais, lógico, Hum. na nossa lista de hoje aqui, ele tem caráter hereditário? Sim, o funcionamento da tireoide, né, o problema com a produção dos hormônios, ela pode se dar tanto por uma produção menor, uma deficiência, que é a mais comum,
e uma produção excessiva, que seria o hipo e o hipertiroidismo. E como se trata, normalmente essas deficiências, elas são decorrentes de doenças autoimunes, existe, como de uma maneira geral para as doenças autoimunes, uma característica hereditária, existe alguma predisposição, e aí normalmente um gatilho ambiental, que não se sabe exatamente qual é, faz com que ocorra né, o início por conta dessa predisposição, e aí sim a pessoa desenvolve a doença e existe então um caráter hereditário, ou seja, pessoas, mães ou pais, filhos de mães ou pais que apresentam um hipo ou hipertiroidismo apresentam uma chance maior de desenvolver a doença. Tá. Vou me inserir aqui na entrevista, até para poder servir como exemplificação. Eu tenho uma mãe, tem problema com Hum, o T3, guardei por causa da questão do iodo, né? E eu faço lá certo? T3, T4 e o chamado TSH, o tripé TSH. da tireoide. Eles medem as referências dessas três substâncias? Exatamente. Como eu falei no início, as glândulas, elas se comunicam exatamente para manter essa harmonia. Então, existe uma glândula central, que se chama hipófise, que fica lá no cérebro, que ela regula uma série de glândulas, né, no organismo, que são as responsáveis pela produção do hormônio final, que vai então atuar vai dar o seu papel final, ou seja, no caso da tireoide, a gente tem a produção do TSH, que provavelmente muita gente é familiarizado, que é produzido lá em cima, e ela vai lá na tireoide, que fica no pescoço, para exatamente produzir o T4 e o T3. E aí ele vai regular a quantidade, né, que vai ser adequada de acordo com a necessidade do organismo. Então, isso precisa estar bem harmonizado. À medida que o T4 e o T3 vai sendo produzido, ele vai dizendo lá em cima que o TSH não precisa ser produzido mais, porque já está tudo ok. E assim elas vão se comunicando através exatamente dos hormônios. Então, o TSH é um hormônio que estimula a tireoide, e a tireoide vai lá e se comunica com a hipófise dizendo está tudo ok, e para exatamente os valores ficarem ali dentro da faixa da normalidade. Quando há um desequilíbrio, aí existem as doenças e a gente precisa então intervir de acordo com cada caso. Estudar endocrinologia e praticar endocrinologia em nível como a senhora é entender todas essas conexões e correlações dessa fantástica máquina chamada corpo humano, né, e todo o seu metabolismo. Exato. Agora, dependendo desse tipo de funcionamento, que a gente vai acompanhando, ou deveria acompanhar até com profilaxia no dia a dia de forma sistemática, né? Você tem alterações disso no tempo, nas fases da vida, eu digo, primeira infância, adolescência para adolescência, depois a fase mais madura para homens e mulheres, e depois a fase mais adulta, os idosos, enfim? Perfeito, existe. Né? A gente existe dependendo da demanda, né, do organismo. Por exemplo, a gente precisa de hormônios na fase da gente, da infância e adolescência, que são responsáveis pelo crescimento. Né? Isso, então, a gente precisa crescer os ossos, maturar os músculos, ter o desenvolvimento puberal, né, dos caracteres das mulheres e dos homens. E aí, nessa fase, existe fisiologicamente, ou seja, fazendo parte realmente da normalidade do organismo, uma necessidade maior, consequentemente, valores que devem ser maiores. Então, a gente tem exemplo do hormônio do GH. Então, o hormônio do GH é o hormônio do crescimento. O principal papel dele ao longo da vida do indivíduo é exatamente na fase do crescimento. Então, a gente precisa de valores mais elevados, porque eles vão ser responsáveis exatamente para que o osso cresça e o indivíduo atinja uma altura compatível com o adulto. À medida que passa essa necessidade, ou seja, o indivíduo começa a envelhecer, essa necessidade diminui e esses valores deles devem ser fisiologicamente menores e devem ser mantidos nesse valor ao longo da vida. E, Ana, por outro lado, no nosso envelhecimento, né? Então, a gente está numa fase de adulto e os hormônios eles diminuem. Mais uma vez, os hormônios da tireoide. Então, ao longo do nosso envelhecimento, por exemplo, quando a gente entra na fase de idoso, a gente precisa valores menores desses hormônios e, fisiologicamente, eles começam a diminuir e a gente deve respeitar essa queda, porque exatamente essa queda ela faz parte de uma harmonia do envelhecimento, certo? Alguns outros hormônios caem, e aí, por exemplo, eu vou exemplificar o hormônio feminino e masculino. tá. Então, a gente tem o estradiol, que é o hormônio que é produzido pela glândula ovário, e que na mulher existe uma queda, né, que está ali por volta dos 45 a 52 anos, que é exatamente o período da menopausa, e essa queda ela é fisiológica,
mas existe enfim, assim, a gente estuda que talvez a gente possa, né, atenuar essa queda que seria fisiológica. Então, na verdade, não existe uma conduta única, né, para todos os hormônios. Existe essa queda fisiológica, que muitas vezes a gente tem que respeitar, e outras que ela é fisiológica, mas que pode, de alguma forma, em casos específicos, e dependendo da sintomatologia, e aí eu levo como exemplo o caso do estadiol, que a gente pode fazer uma reposição, ou seja, não respeitar essa queda fisiológica, porque pode trazer algum benefício. Mas isso tem que ser extremamente individualizado, Entendi. contando com riscos e benefícios, né? Tá, voltando ainda para o GH, e a gente vai conversando sobre eles aqui ao longo de nosso papo, já colocando os principais hormônios, né? Tem referências diferentes, no caso do GH, para homens e mulheres, eu não digo da tabela lá na referência, aqui no sentido Uhum. de que esta queda, em função da idade, é diferente para o homem ou para a mulher, ou são parecidos? Existe. Na verdade, a gente mede a necessidade do GH na prática clínica através da substância que ele produz, que é o IGF-1. Porque o GH, como ele tem uma liberação que a gente chama de pulsátil, ou seja, ele tem valores que podem variar muito ao longo do dia, a gente pega o produto que tem uma estabilidade maior. E aí existem valores de referência, tanto para o homem como para a mulher, então na tabelinha lá do resultado dos exames vem discriminado isso, e com relação à idade. Então, exatamente existe isso. Então, a gente faz uma inferência de que o GH está adequado a partir do IGF-1, tanto para um excesso do GH, porque existem doenças do adulto que pode cursar com excesso, e quanto em relação à deficiência. E aí a gente lança mão de outros testes para exatamente dosar exatamente o GH, mas normalmente a gente dosa esse produto do GH, que seria o IGF-1. E, Ana, como é que você vê a tua posição, lógico, como médica, doutora e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, agora sobre o GH dessas dosagens, ou de atletas, ou daqueles que querem ganhar supermassa, de utilizarem esse tipo de possibilidade para fases ou pretensões específicas aqui? Pronto, isso é aquele ponto, é um dos pontos aqueles pontos cruciais, né, do que a gente tem visto assim, sendo praticado de uma forma indiscriminada e, assim, se levanta a questão exatamente da segurança em relação a essa utilização indiscriminada. Então, o GH, como eu falei, o principal papel dele é nessa fase do desenvolvimento do indivíduo em relação à estatura, mas ele tem efeitos que a gente chama de anabólico, ou seja, ele tem um potencial de ganho de massa, enfim. E aí, nesse intuito, né, só contextualizando, ele é utilizado dessa forma mesmo em pessoas que não apresentam deficiência. Então, aqueles indivíduos que apresentavam deficiência na fase da infância, também é controverso se deveria ser mantido ao longo da vida. Acredita-se que sim. Então, mais uma vez, quem tem deficiência, independentemente de qualquer tipo de hormônio, essa reposição ela é adequada. E aí entra naquele ponto. Será que eu potencializar a quantidade do GH para poder ter como resultado esse potencial efeito do hormônio seria seguro? E aí não, tá certo? Então, quando a gente faz qualquer tipo de reposição em indivíduos que não apresentam uma deficiência, a gente incorre no excesso. E o excesso, ele pode dar, no primeiro momento, aquele efeito favorável que a gente quer, no caso do GH, ganho de massa, mas as consequências do excesso normalmente desequilibram. Então, especificamente no caso do GH, o excesso do GH, ele aumenta a chance de desenvolvimento de diabetes, aumenta a chance de desenvolvimento de hipertensão, ele pode causar a doença, né, do excesso que acontece endogenamente, que seria a acromegalia, e aí alterações faciais, enfim. Então, o limite do efeito benéfico pelo excesso e os possíveis efeitos danosos, a gente não tem essa segurança. A gente pode escutar relatos de pessoas que fizeram e que não obtiveram nenhum tipo de efeito mais importante, porque exatamente a gente sabe que vai ter uma curva de pessoas que vão ter ou não, mas essa segurança a gente não tem, e há uma chance real de você induzir uma doença associada ao excesso do hormônio de GH. Quer dizer, Então, pode ter indiscutivelmente, consequências, sim, para quem quer ficar bombado, aí, do ponto de vista cardíaco. exatamente, exatamente. E aí, talvez eu puxe até em relação à testosterona, né? Eu acho que é a mesma discussão em relação à testosterona. Eu acho que puxando a primeira pergunta em relação
aos valores de referência, né, se esses valores de referência eles deveriam ser respeitados, às vezes se utiliza, inclusive, um tipo de justificativa, né, para a reposição de determinado hormônio, é que eu falo na testosterona, de que se você tem um intervalo maior e você está ali no meio, você poderia, de alguma forma, esse indivíduo acrescentar uma quantidade maior de testosterona para ficar e ainda se manter naquele valor. E aí isso é um erro, porque existem valores que a gente determina onde há deficiência. Naqueles valores que vão até o máximo, é o valor que está, se ele está naquele intervalo, é porque o organismo ele está equilibrado para estar naquele intervalo. Então, mais uma vez, se houver essa Desculpa, reposição, desculpa, eu exatamente, falei da máquina humana, ela funciona daquele jeito para aquela situação, né? para aquele indivíduo. Ah, Então, um exemplo numérico, né? Então, a gente ali está no valor de 300 a 1.000, e aí você faz a dosagem e o valor veio 500, né? Ou 600, e aí a justificativa, olha, você tem até 1.000 para chegar, porque você está ali ainda respeitando aquele valor de referência. Não é bem assim. Então, como eu falei, está tudo muito conectado. Então, para aquele valor chegar a 1.000, houve uma resposta harmonizada em outro local para que aquele valor não fosse 1.000, fosse 500, 600. A sua necessidade é os 600. E mais uma legal. vez, né, quando a gente coloca mais hormônio numa pessoa que não tem necessidade, você pode ter os efeitos bons, e aí no caso da testosterona, isso aí já é secular, né, o efeito anabólico, inclusive usado como doping, enfim, você aumenta a performance, aumenta a massa muscular, mas há os danos associados, né? Então Você acabou respondendo uma parte de uma a outra dúvida resposta. que vem no outro, mas é muito interessante, que é exatamente as pessoas perguntarem o seguinte, pô, mas eu vou fazer exame, eu tenho lá tem coisa que é de 1 a 1.000, né? Lógico que estou usando aqui Uhum, simbolicamente, uhum. mas é exatamente porque a ciência, a academia, botou esse intervalo que é considerado grande para a gente, que não é contar a quantidade de bolinha de gude, né? Estou sendo simbólico para dizer, é outra história isso. Isso, Nelson. E aí, como eu te falei, como existe uma outra glândula associada, por exemplo, no caso da testosterona, a hipófise lá em cima, que regula a tireoide, também regula ali o testículo. E aí, existem outros hormônios, que aí no caso seria o FSH e o LH, que também estão em harmonia. Então, quando a gente vai interpretar um valor de um hormônio X, a gente analisa os hormônios que o produzem ou o estimulam, para que a gente identifique, a gente faça essa interpretação se realmente há uma necessidade de reposição ou não. Não é também só o valor absoluto. Então, é muito mais complexo, né, e menos simplório do que é colocado. Né? E Legal, aí, por isso que existe toda essa. Por isso que existe o endocrinologista. legal. E Não era só ler ali o resultado. se um conversa com o outro, né, é um sistema, e ele é sistêmico, portanto, esta avaliação para o caso a caso não é isolada, é em cadeia, naturalmente. Exatamente. A gente sempre tem que avaliar, como no caso do TSH e do T4, a gente sempre tem que avaliar a harmonia entre os dois. No caso da testosterona, o FSH e o LH. Então, a gente precisa fazer essa interpretação, o valor e os valores dos hormônios que o antecedem. Então, para a gente poder dar o diagnóstico. Falamos do GH como essa intenção de se adosar ou não, para quem tem deficiência, para quem quer ficar, aspas, bombado, aí, mas na outra ponta, qual é a posição em relação à ciência relacionada à questão de reposição hormonal em função das idades? Como você disse, né, naturalmente, o nosso corpo, a partir de determinada idade, vai naturalmente tendo outros níveis. Você não precisa mais de H, você já explicou, mas naqueles, por exemplo, da testosterona, o estradiol, né? A gente fala progesterona aqui na mulher porque te guardou associado a ela de É forma porque são. leiga e genérica no dia a dia. Reposição, qual seria o referencial? Bom, aí voltando para a questão fisiológica da necessidade. Então, quando há a queda, no caso do homem, né, assim, no caso da mulher, a gente tem a menopausa, né, que é exatamente o ovário que produz o estradiol, também produz a progesterona, mas o hormônio que dá as características femininas e que é responsável, inclusive, pela manutenção da ausência dos sintomas, quer dizer, é responsável exatamente por atenuar aqueles sintomas que a gente conhece da menopausa, que seriam os fogachos, o estradiol, tá certo? Então, nesse caso, né, quando há essa possível queda fisiológica, se a mulher passar por isso sem nenhum tipo de sintomatologia, a princípio você poderia respeitar essa queda fisiológica. Há ainda uma controvérsia se realmente deveria toda mulher que passa na menopausa, que não tenha contraindicação, deveria ser feita a reposição.
Mas no caso da presença de sintomas, e com valores que a gente sabe que vão cair fisiologicamente, nesse caso específico, essa reposição seria adequada. No caso do homem, né, essa queda da testosterona, ela acontece fisiologicamente, mas ela não acontece necessariamente para causar deficiência. Então, mais um exemplo. Então, um homem jovem de 30, 20 e poucos anos, normalmente os valores da testosterona são em torno de 700, 800. À medida que há esse envelhecimento, essa testosterona cai ali para 500, 400, que são valores normais. E aí, se não houver sintomas nesse homem, e provavelmente o homem ele tem a capacidade de manter esses valores adequados ao longo de toda a vida, não deveria ser feita a reposição, tá certo? Então, em resumo, ele é baseado nessa queda do valor associado a sintoma, tá certo? Ou, no caso do homem, se mesmo sem o sintoma, o valor realmente cair e ele entrar na andropausa. E aí seria um grupo muito pequeno de homens. Ou seja, ele era para ter, mesmo com 60 anos, ter um valor ali de 400, 300, quando ele vai avaliar, a testosterona está em 200, em 100. Então, nesse caso, poderia ser feita a reposição, tá certo? Então, é sempre baseado nisso. Então, mais uma vez, cada hormônio, em cada fase da vida, dependendo dos sintomas, você vai considerar ou não a reposição. Mas aí, para esse caso, a senhora está comentando de eventual reposição para aquele caso específico, identificado pelo profissional, lógico, sempre aqui, nosso raciocínio de base, para uma espécie de complemento, para adequação dessa regulação. E não para, vou me antecipar à ideia da andropausa para poder evitar que algo Exatamente. aconteça. Perfeito, exatamente. É quando você identifica, né, que houve realmente essa andropausa, ou seja, os valores eles estão abaixo. Não é porque houve uma queda. Se essa queda ela está ali compatível com a parte fisiológica, ou seja, o que é esperado do envelhecimento, não há recomendação. Mas no caso do homem, se houver realmente o que a gente chama de hipogonadismo, quer dizer, realmente não houver essa produção, principalmente se tiver sintomatologia associada, geralmente é astenia, perda da libido, enfim, e você verificar ali que houve realmente, que aquele valor está abaixo, ou seja, tem realmente uma baixa de testosterona, que não é fisiológica, ou seja, é realmente real, sim, aí deveria ser reposto. Agora, só que me veio à cabeça aqui, como é que a senhora associa aí no caso clínico específico, quando tem, por exemplo, do pós-pandemia, eu converso muito com os psiquiatras aqui, fizemos programas sobre isso, e infelizmente, por várias razões, né, a questão pandêmica, sanitária, aumentaram as questões relacionadas a estresse, depressão nas clínicas psiquiátricas, e uma parte dessas recomendações naquela área da medicina tem, por exemplo, a dosagem de citalopram como um mediador de neurotransmissor, né? Enfim, isso interfere no que nós estamos conversando aqui, do lado de cá, ou não tem nenhuma conexão? Falando dos neurotransmissores, é isso, né? Isso. Da ocitocina, da Porque dopamina. eu mexo em Bom, outra parte do corpo, né, com o objetivo de combater estresse, crise de ansiedade, por exemplo, e nós estamos falando do lado de cá de os hormônios que estão tentando funcionar direito aqui à medida da idade. sim, na verdade tudo parte, né? A gente tem uma glândula master, que a gente chama, né? Que é a hipófise, que é regulada por uma área do cérebro que se chama hipotálamo. E aí a gente sabe que o centro muito parte ali de cima, né? Parte muito do controle central. E esses hormônios, a ocitocina, a dopamina, né? Que são hormônios que estão relacionados é, com o funcionamento cerebral e são regulados por estresse, por depressão ou por condições psiquiátricas, elas se comunicam, né? Então, as áreas do cérebro, elas não são interdependentes, elas são interconectadas. E há realmente uma influência direta, por exemplo, no estresse maior, você pode, por exemplo, diminuir, a partir dessas substâncias, a produção dos hormônios que estimulam a produção da testosterona, por exemplo. E você tem o que a gente chama de baixa de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo funcional, ou seja, não tem nenhum problema ali, porque houve uma destruição em determinado local, mas parte exatamente da questão do estresse, porque essas áreas elas se comunicam. Esses hormônios, por exemplo, a dopamina é um hormônio considerado, é um neurotransmissor começado do prazer, também tem muita relação, por exemplo, e aí é uma outra área da endocrinologia que vem crescendo muito, com a regulação do apetite, da fome hedônica, né? Que também tem uma série
de consequências metabólicas, né, porque exatamente existe essa interação, e agem em hormônios que estão relacionados com o apetite e com a saciedade. Então, tem tudo a ver. Então, tudo se comunica, nada é independente, né? Então, se tratando de hormônios, mesmo que sejam hormônios que se chamam-se neurotransmissores, que atuam mais centralmente, eles atuam indiretamente, conduzindo alterações que podem ser periféricas. Tá, para voltar Então, na nossa rede é de, uma... desculpa, dos principais hormônios, mas pode completar. Eu só ia citar o quarteto aqui, que é endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina, né? Desses ocitocina, neurotransmissores do cérebro. do cérebro, isso. A ocitocina tem regulação muito numa fase que é a fase da gestação, porque ela participa, né, existe a prolactina que produz, a ocitocina que tem uma participação na, na, amamentação, né, e tem muita relação com áreas orgásmicas, enfim, pode ter alguma ação e especula-se como o hormônio do prazer, enfim. E aí também são hormônios que são especulados muito, né, em relação à manipulação desses hormônios e à utilização de substâncias que muitas vezes não são adequadas ou não há estudos para que seja recomendado. Tá. Voltando aqui para a questão dos hormônios principais, aí alguém já deve estar aflito com crise de ansiedade, perguntando, mas você não vai citar o cortisol aqui no nosso bate-papo? Então já está posto ele na mesa para a senhora comentar conosco, por favor. Pronto. O cortisol, né, que é um hormônio extremamente importante, eu acho que se a gente pudesse citar o que mais interfere, listar ou escolher, eu acho que talvez eu escolheria o cortisol. O cortisol é produzido por uma glândula, né, como todos os hormônios, que fica ali em cima do rim, que se chama suprarrenal, e tem um papel fundamental na organização do organismo. Assim, ele influencia basicamente em tudo, desde o nosso sistema de alerta, a regulação da nossa pressão, a regulação do nosso batimento cardíaco, enfim, ele tem uma função geral. E existe uma especulação, né, de que determinado momento, determinada condição de um estresse maior, porque ele é um hormônio que é liberado em situações de estresse. Então, quando a gente precisa, por exemplo, ficar mais alerta ou está passando por uma condição mais crônica de necessidade maior do organismo, que pode ser um estresse psicológico ou até pode ser um estresse físico. Por exemplo, nas infecções, infecções de qualquer ordem, a gente precisa de uma quantidade maior desse hormônio, exatamente para manter essa harmonia e principalmente a questão da pressão, né, da manutenção do funcionamento básico, né, do organismo. E aí existe uma especulação de que em determinados indivíduos que são muito estressados ao longo do tempo, a gente pudesse cansar essa glândula, e aí um termo de fadiga adrenal tem sido utilizado, e essa glândula, então, ela ficasse incapaz de produzir esses hormônios e que houvesse, então, a necessidade de reposição. Então, mais uma vez, esse termo fadiga adrenal, ele é extremamente inadequado. Então, existem situações, como em qualquer outro problema hormonal, como eu já citei, a insuficiência, existem situações em que existe problema na glândula e aí ela não consegue produzir o hormônio, mas esse termo ele não é adequado, até porque os valores que eles consideram como diagnóstico dessa fadiga adrenal, mais uma vez, cai naquela cilada da interpretação entre valores que estão na normalidade, mas que o colega, ou enfim, interpreta como a necessidade deveria ser maior, e que não é. E aí se faz uma reposição inadequada, né, com aquele mesmo argumento, está na faixa da normalidade, mas você está muito estressada, está muito cansada, e quem não está, né, atualmente, assim, raramente você não encontra um indivíduo que não esteja fatigado, enfim. E aí se faz essa reposição, e o que acontece, né, basicamente o que acontece com a reposição da testosterona? Essa reposição, muitas vezes, pode se traduzir numa melhora de sintomatologia. Quando a gente dá um pouco mais de cortisol, mesmo que não haja uma necessidade, você fica no sistema de alerta maior e dá falsa impressão de que resolveu o problema. Poxa, foi certo porque realmente existe essa fadiga. E aí, mais uma vez, quando não há necessidade, essa reposição excessiva ela é extremamente danosa. E aí as repercussões é o que a gente chama de hipercortisolismo, e a gente pode levar a uma situação que a gente chama de síndrome de Cushing, que é muito, muito grave. Né? Assim, a gente pode levar problema ósseo, problema de pressão, problema de diabetes, problema de acne. A gente identifica, por exemplo, pessoas que precisam realmente tomar o cortisol em doses maiores, porque tem uma doença, né, as doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus,
né? Os pacientes precisam desse excesso de cortisol. E a gente pode verificar, né, claramente que a gente paga o preço porque exatamente tem que colocar esse excesso por um outro problema e as consequências elas são danosas. E aí o indivíduo deliberadamente, usando sem necessidade, né, você tem essa falsa impressão de que houve uma melhora, que geralmente é transitória, e corre o risco, né, e assume toda essas consequências que são extremamente danosas. E É, por isso que é muito difícil você contra-argumentar, porque o paciente sente melhora, né? E aí essa melhora, ela, enfim, é uma barreira para que a gente possa contra-argumentar, né? Então, por isso que é um trabalho difícil, tá. de O que a síndrome convencimento. está tabulando é que a senhora está pontuando, especificamente em relação ao cortisol, é que o aumento da dosagem já tem, lógico, se tem o nome de uma síndrome consolidado do ponto de vista da academia, né, da ciência, da endocrinologia, como um ramo aí na medicina, Uhum. de que ela gera essas consequências. Exatamente, exatamente. Que acontece, né, quando existe a doença de excesso, toda doença, todo problema hormonal pode ser de baixo ou de excesso, né? Então, existem aquelas doenças que cursam com o aumento da produção, né, é, de forma patológica, e existem pessoas que precisam tomar esse excesso para tratar outros problemas, e as duas consequências seriam a mesma, né? As consequências do excesso, que seria essa síndrome. E os indivíduos que tomam deliberadamente, às vezes em doses até um pouquinho menores, assumem esse risco, né? Vocês dizem, não tem, assim, você não vai resolver o problema, porque esse termo fadiga adrenal, indiscutivelmente, não existe, né? Existe insuficiência adrenal, e aí a gente tem os parâmetros para que a gente diagnostique. E aí você toma o excesso e traz a doença achando que está fazendo uma coisa positiva, né? E na verdade é causando doença. Tá. Em outra ponta, é correto dizer que o cortisol é um tipo de hormônio que, no caso do estado de alerta natural do organismo, quer dizer, estar em estado de alerta e produzir cortisol nessas circunstâncias faz parte da vida, é algo positivo. Exatamente, exatamente. Ele é necessário para essa situação, né? Você tem o excesso em situações em que você precisa de uma elevação e o organismo define isso, né? E, a menos que você identifique que há um problema, né? Como eu falei, é fisiológico, é normal. Você precisa que haja esse aumento na necessidade e depois uma queda quando passou a necessidade maior. E como é que a gente coloca aqui o outro tão citado quanto esse no dia a dia, que é a adrenalina, né? A gente usa essas palavras no dia a dia como se fossem água, arroz e feijão, né? A adrenalina, ela tem uma peculiaridade porque ela pode ser considerada um hormônio, mas ela é produzida numa outra área que se chama medula adrenal, ela é ali, próximazinha ali do cortisol, mas ela funciona muito mais como um neurotransmissor, ela participa muito mais do sistema nervoso do que nessa harmonia das glândulas, né? A adrenalina também é uma substância liberada numa situação de estresse, mas no estresse mais agudo, né? Ela aumenta a pressão arterial, ela aumenta o batimento cardíaco, ela deixa a pessoa mais em alerta, e aí ela teria essa participação mais nessa condição, né? E o cortisol, ela teria mais ou menos a mesma função na necessidade de uma demanda por conta de uma situação de estresse, mas ela teria um efeito um pouco mais naquela condição mais crônica. E a adrenalina, então, ela é uma substância que a gente pode até classificá-la como uma substância fazendo parte do sistema nervoso do que propriamente do sistema hormonal clássico, esse que a gente conversou agora. Entendi. Embora a gente, como é tudo sistêmico, que a gente está falando, Tudo sistema, tudo estresse, ela está ali. ela está ali por Ela perto. está Tá. ela Do tá ali outro, do outro participando. lado, a senhora recebe muito aí na atividade clínica pedidos, olha, eu quero um antidiurético aí, um ADH aqui para dar uma controlada na minha excreção de água no corpo. Pronto. Mais uma vez, né? O hormônio antidiurético é um hormônio produzido lá em cima, né? Já não é nem na hipófise, na adena, é na neurohipófise. Na verdade, ela é produzida no hipotálamo, armazenada, mas ali na parte ali de cima. Como a adrenalina, ela tem quase uma participação meio participando mais do sistema nervoso do que propriamente do hormonal, do sistema hormonal. Mas ela tem a função, né, como o próprio nome diz, é reabsorver água, né? Ela tem essa capacidade de diminuir a diurese porque ela tem essa capacidade de reabsorver água. E aí ela tem, mais uma vez, as consequências, né? Assim, o hormônio antidiurético, ele pode causar uma retenção hídrica, e essa retenção hídrica ela pode levar a uma série de consequências, diminuindo a concentração de certas substâncias,
e causar problemas, inclusive, do ponto de vista neurológico. Então, ela também está muito associada com a citocina. Acho que essa utilização com o ADH e a citocina é muito com essa questão do prazer, enfim. Mas ela tem consequências, principalmente por conta dessa retenção de água e leva, basicamente, à diluição de substâncias que devem ter uma concentração normal, eu chamo a atenção do sódio, e aí isso pode levar a alterações neurológicas, inclusive a coma, morte, enfim. Então, também tem que ser um hormônio que, quando utilizado, mais uma vez, quando houver a deficiência, que é manifestada principalmente por poliúria, quer dizer, uma urina excessiva, e aí sim identificar que é por conta da deficiência, e aí se fazer a reposição para normalizar isso. Mas ele é um hormônio extremamente perigoso quando utilizado em pessoas que não têm deficiência. Nesse trânsito pedagógico aqui pelo nosso sistema de glândulas e hormônios, a gente chegou finalmente então na insulina, né? Lógico que essa talvez seja a mais conhecida popularmente, não que as outras não o sejam, por causa do diabetes. Perfeito. A insulina, exatamente, é um hormônio, né, produzido pelo pâncreas, né, pelas células beta do pâncreas. O pâncreas participa da digestão e também participa da produção de hormônios, mais uma vez, produzido no local para atuar em um local diferente. E o papel principal da insulina é exatamente colocar a glicose que está ali no sangue, que chegou através da alimentação, para dentro da célula. E para que ocorra isso, você precisa tudo isso de forma harmônica, ou seja, você precisa daquelas células que produzem a insulina no pâncreas trabalhando de forma adequada, a liberação adequada, e quando chegar lá na célulazinha já ali do músculo, ela precisa ter uma chave fechadura bem direitinho para que ela consiga botar a glicose para dentro. Então, quando há um problema, tanto na produção, ou seja, o pâncreas não consegue produzir de uma forma adequada, ou quando, mesmo quando produz, e às vezes produz até em excesso, ela chega lá ali na célula e não consegue botar a glicose para dentro, que é o que a gente chama de resistência à insulina, talvez esse termo seja mais familiarizado, ou seja, a insulina tem insulina, mas ela não consegue trabalhar. Por inúmeros motivos, a gente sabe que a obesidade é um deles, a glicose não entra na célula, e aí ela fica no sangue. E aí essa glicose no sangue em elevação, que é o que a gente chama de diabetes, quando a gente tem níveis de glicose sanguínea inadequados. E tem a participação totalmente direta, né, da quantidade e da função da insulina, né, principal. Que aí é o que a gente chama de diabetes tipo 1, quando a gente não tem uma quantidade adequada na liberação, e o diabetes tipo 2, quando existe insulina, mas ela, no primeiro momento ela não consegue trabalhar. Entendi. Eu estou lendo aqui que ela faz, dependendo dessa desarmonia, a inibição da utilização dos ácidos graxos. Eles fazem qual função aí no organismo? Pronto. Os ácidos graxos, faz parte dos lipídios, né? Que é o colesterol, triglicerídeo, enfim, sofrem, quando a gente se alimenta, ele passa por inúmeros processos para que ele seja metabolizado, né? E que fique em quantidades adequadas. E aí a gente chama atenção ao triglicerídeo. E quando a gente come tem um alimento rico em carboidrato, rico em gordura, esse processo ele precisa ser feito para que a gente também não tenha um acúmulo dessas substâncias. A insulina tem uma participação quando ela estimula uma enzima que faz essa degradação para que exatamente degrade os ácidos graxos que são os componentes do triglicerídeo. Então, quando você também, do mesmo jeito, ou existe uma deficiência ou existe uma resistência, quando ela não está conseguindo trabalhar direito, você tem como consequência o acúmulo desses ácidos graxos, que nada mais é do que o triglicerídeo, né? Assim, a gente traduzindo, é assim, meu triglicerídeo está alto. Normalmente, um diabético que é obeso, ele geralmente tem essa glicose um pouco alta e geralmente, quando vai avaliar ali o exame de sangue, tem um triglicerídeo muito alto. E aí, a participação da insulina desses dois problemas é bem importante, né? E ela está ali relacionando uma coisa com a outra. Legal, mas por isso que eu posso, por as razões que você já apresentou para a gente, ter um magro e ter lá o triglicerídeo em taxas elevadas. Pode. Aí é uma outra discussão, porque aí não é só a insulina, né? Aí existem, porque esse metabolismo do lipídio, né, da degradação de uma substância, para até diluir completamente, vamos dizer assim, o triglicerídeo é extremamente complexo. Existem inúmeras substâncias e enzimas que participam. E o que é mais comum, né, principalmente quando você não está relacionado à dieta inadequada, enfim, que é o que a gente chama de familiar, ou seja,
o organismo que tem esse problema em metabolização, pode haver problemas em qualquer uma dessas etapas, não necessariamente só com a insulina. E aí existe, se você tiver um errozinho ali numa enzima ou numa comunicação, você pode ter esse triglicerídeo muito elevado, mesmo sendo magro, e muitas vezes mesmo fazendo uma dieta um pouco correta ou não tão inadequada. Tá. Óbvio que se houver atividade física, a dieta sempre vai atenuar, mas às vezes é um problema do indivíduo. E aí, Entendi. aí é uma outra discussão. São problemas que a gente chama de dislipidemia primária, que é seria uma Legal. outra gama de patologias. Além de todos esses fatores, eu me lembrei aqui que quem costuma e deveriam todos fazer, né, fica como, lógico, sugestão leiga aqui, mas que é natural do dia a dia, de que se faça o check-up de forma regular, né, com periodicidade, para poder ver isso. E aí, se eu no final de semana comi aquela gordureira, carne de porco, exagerei, eu vou, mesmo com o jejum, na segunda-feira fazer a medição do triglicerídeo, pode apresentar uma descorreção ali na taxa? Sim, pode sim. Tanto Momentaneamente, o do, retrato daquele instante. Pode sim, que é o que a gente chama do secundário, né? Assim, Né? foi secundário aquela alimentação inadequada. O LDL, né, que aí seriam as partículas ali do colesterol, ele tem menos influência dessa rapidez, né, na alteração, dessa dieta Tá? mais inadequada em avaliação. Mas o triglicerídeo, sim. O triglicerídeo é uma partícula que se fizer num intervalo curto de uma dieta extremamente inadequada, ele vai refletir uma realidade momentânea que não necessariamente é sua condição de base. Tanto a dieta como o álcool, né? O álcool, ele pode, por isso que existe a recomendação, quando a gente vai avaliar o triglicerídeo, que se faça, né, uma abstinência de pelo menos 3 dias, porque você pode interpretar falsamente e não ser a condição do indivíduo, e sim uma consequência desse preparo, né, para o exame inadequado. Muito legal. Metabolismo, endocrinologia É, e hormônios aqui é uma ciência muito boa. Doutora Ana é, Carla Montenegro, muito obrigado por você ter nada. emprestado aqui a tua função pública também, de nos Uhum, ajudar aqui a partir de Bauru, aí em Recife, Pernambuco, a uhum. compreender um pouco melhor esse universo. Que agradeço, né? É sempre uma oportunidade, né, de esclarecimento, isso é sempre gratificante, né, para a profissão, e aí estou à disposição, né? E um ótimo ano a todos. Tá, muito obrigado, ótimo ano a todos. Nada. Ó, aproveitando uma homenagem para Ana Carla Montenegro, que fala lá de Recife, Pernambuco, a gente está em dúvida, está estressado, vai para o frevo, faz bem, Pois atividade é, física vai ficar em pé, certo? ainda faz uma atividade física. Na Tá, dúvida, até nosso próximo encontro. Para você que nos acompanhou na nada. rede da TV Pública, você pode ter esse programa na íntegra, lá na página da TV Câmara no YouTube. É um documento público, você pode clicar em vídeos e assistir quando você quiser. Até a próxima.